creio que Deus tem muitas coisas que está fazendo no nosso meio, amém? E eu creio que tem mais para fazer ainda, mas basta a gente somente estar com o coração aberto, entender o que é ser igreja, e a gente não vou dar continuidade a isso hoje, mas eu ia trazer algo referente sobre igreja. Mas o coração está indo num outro sentido e eu preparei uma mensagem aqui referente a outra coisa, além daquilo que eu já tinha preparado para hoje. Amém? Por isso que eu fiquei ali no estacionamento até a horinha fazendo um esboço. Amém? Então eu quero que vocês entendam o meu raciocínio para poder, todo mundo, nós hoje podemos dar glória a Deus no final, estar alegres com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Deus tem grandes coisas para nós, amém? Amém. Você crê que Deus está de olho em mim, está de olho em você, e Ele já nos deu grandes coisas, e vai e quer dar coisas maiores ainda. Então, eu só peço que os irmãos estejam prestando atenção naquilo que eu vou falar agora, tá? E eu creio que vai ser algo poderoso. Já tivemos um momento de oração aqui, um momento de adoração poderoso, cada louvor lindo. E eu tenho certeza que nesse ambiente, nessa atmosfera aqui, que está aqui, nós vamos poder fazer grandes coisas também, através da graça. Amém? Então, eu quero que vocês imaginem comigo uma pequena ilustração, né? Imagina um soldado, imagina comigo um soldado. O soldado está lá na sua... a gente fala de soldado, sempre que falo de soldado, porque eu gosto muito daqueles filmes antigos, eu já vou lá para o período de Roma, o período da Grécia, aquele tempo antigo, né, que se lutavam ainda com arco e espada, né, arco, espada, flecha, escudo, e sempre que fala sobre soldado, eu lembro desse tipo de soldado, né. Então imagina comigo aqui um soldado que está em uma terra longínqua, em uma terra distante, e esse soldado foi lá com a intenção de quê? De estar lutando, né, foi designado para ir para longe, e esse soldado está longe de casa já faz tempo, e ele está numa batalha, lutando. E chega um tempo em que esse soldado está muito tempo lutando e ele começa a se cansar, né? Então é normal a gente, numa peleja, numa batalha, se cansar, né? Então ele chega e fica cansado, aparecem algumas feridas por causa da batalha, mas esse soldado ele tem uma expectativa. Esse soldado ele crê que um dia as coisas vão melhorar. E ele continua cansado, ele continua ferido, né? E ele crê então que constantemente, uma hora ou outra, tudo pode mudar. Aleluia. E eu creio que isso também acontece nas nossas vidas. Você crê que hoje nós estamos numa situação, mas a partir de um momento Deus pode mudar tudo? Pode ser porque a gente é limitado, a gente não consegue prever o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Mas Deus sim, Deus é dono do tempo. Deus vive é nosso Pai, Ele é Deus, Ele pode mudar a nossa situação em qualquer momento, amém? Então, esse soldado, ele também tinha essa expectativa, né? E a expectativa que esse soldado tinha, era que ele um dia ele queria acordar, quando ele fosse para a batalha, cansado, talvez até arrastando uma espada no chão, meio, né, cansado. Ele tinha uma expectativa de que um dia ele iria ouvir um som. Aleluia. Um dia ele iria ouvir um som. E um som de uma trombeta. Aleluia. O som de uma trombeta. Eu não sei se vocês sabem disso, mas existe essa expectativa, e essa expectativa tem que estar dentro de nós também, que um dia a trombeta irá tocar. Aleluia. Um dia a trombeta irá tocar, e quando essa trombeta tocar, a nossa situação de estarmos numa situação igual a do soldado que estava lutando, irá mudar também. Então, da mesma forma que o soldado estava cansado, nós também estamos. Não estamos numa luta física como o soldado estava naquele tempo, mas estamos numa batalha espiritual e isso cansa. Mas nós temos uma esperança de que um dia a trombeta ela irá tocar. Amém? Aleluia. Então o som, ele espera que ouvir esse som que irá mudar tudo. Uma trombeta anunciando que a guerra acabou e que ele pode voltar para casa. Todos nós temos essa expectativa, amém? Talvez você não esteja entendendo ainda o porquê que eu estou falando de trombeta, mas nessa noite nós vamos falar sobre isso. Então esse som de trombeta, ele não significa que somente acabou a guerra, mas significa então que ele tem outro sentido. Significa também que esse som de trombeta, além de ter terminado uma guerra, significa um som de reencontro. Aleluia. Um som de trombeta que significa para aquele soldado
um reencontro. Um reencontro com quem? Com alguém que ele não via há muito tempo. Aleluia. Significa também um tempo de descanso. Um tempo de descanso merecido para o soldado, porque ele estava em uma batalha. Então o som de trombeta para esse soldado, que ele tinha essa expectativa, além de ser o sinal, né, o alerta de vitória, significava reencontro, descanso, significava festa e significava também abraços e alegrias. Quem quer estar ouvindo esse som também, está recebendo tudo isso aqui? Eu quero. Então existe da mesma forma um som vindo do céu, que mudará tudo para nós. Existe um som que vai vir do céu e vai mudar tudo para mim e para você, como mudou nessa pequena ilustração que eu trouxe. Um som que não marca o fim, mas o início de algo glorioso. Veja bem, esse som que nós vamos ouvir não é um fim, mas é o início de algo que nós vamos cantar um louvor que fala bem assim, que vale a pena, né? Vai valer a pena. Não, no caso, nós vamos cantar valeu a pena, né? Então, um som que não marca o fim, mas o início de algo glorioso. É sobre esse som que nós vamos falar. E esse som ele encontra lá, 1 Coríntios, capítulo número 15, versículo de número 52. Eu não ia falar sobre isso, mas está ardendo meu coração para falar. 1 Coríntios 15, 52. É um texto que eu conheço, eu gosto. 1 Coríntios, essa parte é algo que dá prazer quando eu leio. Mas esse versículo é algo da qual a gente... Vê o 51, Eric, para começar de 51. Olha só, o apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja de Corinto. E ele fala algo poderoso para a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, ele fala isso aqui, ó. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Aquele dormir ali está falando de morte, tá? Nem todos morreremos, mas seremos transformados. E aí ele entra nesse versículo de número 52, que ele diz assim: em um momento, aleluia. O soldado ele estava esperando o quê? O soldado estava na batalha, ele estava esperando um momento de quê? Da qual a trombeta iria tocar, falando o quê? Vencemos a guerra acabou, e o soldado ele tinha esperança que quando esse momento viesse, ele poderia o quê? Abaixar as armas, voltar para sua casa, poder descansar, poder reencontrar pessoas que não via, filhos, pais, irmãos, ter um tempo da qual ele estaria já não mais em guerra, mas somente em uma paz constante. Nesse texto aqui diz isso, em um momento, aleluia, em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. O tema da minha mensagem é esse aqui, ao som da última trombeta. Por que eu não ia trazer essa mensagem? Essa mensagem tem a ver com algo que se chama escatologia. Escatologia é a ciência do final dos tempos. É o estudo do final dos tempos. Isso tem na teologia. E eu acho que eu ainda não falei sobre isso aqui ainda. Mas é algo da qual eu estudo já tem alguns anos. Tem mais de 10 anos que eu estudo escatologia. E é algo que move o coração, mas eu não falei porque não fui impulsionado por Deus para falar sobre escatologia. Mas nessa noite eu quero estar falando sobre isso. Mas de uma forma que não é para trazer medo. É uma forma da qual você pode ter uma esperança, como aquele soldado, no começo da mensagem que eu falei. O soldado ele tinha uma expectativa de que um dia a trombeta iria soar. E quando essa trombeta soasse, ele poderia entender que a vitória foi ganha e ele poderia voltar para casa. E isso vai acontecer conosco, amém? Um dia nós vamos ouvir esse som, um som do alto, da qual nós poderemos voltar, não para nossa casa terrestre, nossa casa aqui, mas numa casa celestial. Olha só, pois a trombeta ela vai soar, soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos, aleluia, quem crê nisso? Nós seremos transformados. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, ao som da última trombeta. O coração está assim acelerado para falar isso aqui. Então eu quero que vocês entendam, ó, há momentos na vida que tudo acontece rapidamente, tudo acontece de uma forma muito rápida.
né, de uma forma inesperada. Pode ser até um resultado médico, pode ser uma notícia, né, algo rapidamente que aconteceu de uma forma rápida, né? Um diagnóstico médico, uma notícia que pode virar tudo de cabeça para baixo, um encontro que vai te marcar para sempre. O apóstolo Paulo, para escrever aos Coríntios, ele usa essa expressão ali. Pode deixar naquele versículo lá. Ele usa uma expressão, num abrir e fechar de olhos. Por que ele usa esse tipo de palavreado? Naquele tempo ele não tinha a ciência que tem hoje, né? Hoje a gente pode entender muito mais que ele. Mas naquele tempo, quando ele usou essa expressão, um abrir e fechar de olhos, era que ele queria descrever um evento que iria ser de uma forma muito rápida. O momento em que seríamos transformados para estarmos sempre com Jesus, né? A intenção dessa mensagem não é para assustar ninguém, como eu falei agora, mas é uma mensagem para trás trazendo esperança. É sobre entender que não importa o que você esteja enfrentando. Hoje, o que você está enfrentando hoje? Cansaço, como o soldado estava no começo da ilustração? Qualquer outro? Cansaço, medo. Todo esse tipo de batalhas da qual nós estamos passando hoje, vai ter um dia de que isso irá acabar. Vai ter um dia de que isso não existirá mais. Amém? Então não estamos livres de viver isso, de viver nessa batalha como aquele soldado no começo da mensagem. Não estamos livres disso, mas chegará um dia em que tudo estará terminado. Isso está no calendário de Deus, em que tudo vai ser transformado. Então existe um tempo em que as nossas lutas vão ser terminadas, amém? Vai chegar um momento em que... Vou simplificar. Vai chegar um momento que não vai ter mais conta para pagar. Vai chegar um momento que você não vai ficar mais preocupado com aquilo que você vai comer. Se vai te engordar, vai te emagrecer, você não vai ficar preocupado com remédio. Não vai ficar preocupado mais com coisas corruptíveis. Por quê? Porque a palavra é a promessa de Deus para nós. Vai chegar esse dia. E nós vamos estar ansiosos para que esse dia chegue, amém? Então, existe isso marcado no calendário de Deus, né? Em que tudo vai ser transformado. E qual será esse sinal? Qual vai ser esse sinal de que tudo irá mudar? Que será uma trombeta. Mas não é qualquer trombeta. Eu já preguei sobre isso já há algum tempo, sobre as trombetas, né? Tipos de trombeta. Mas nessa noite eu quero falar somente sobre desse texto aí. Não é qualquer tipo de trombeta, é a última trombeta, como nós estamos vendo ali, ao som da última trombeta. Para entender isso, né, o peso dessa palavra, então precisamos voltar no tempo e entender que as trombetas significavam lá no tempo antigo, né? Lembrando que trombeta era algo essencial para o povo de Israel. Trombeta é essencial para qualquer exército. Antigamente eles não tinham Keitai que mandava o medo, eles não tinham uma forma de comunicação como nós temos hoje. Então, antigamente, a única forma de comunicação que eles tinham era através da trombeta. E havia, então, alguns toques de trombeta que significavam um tipo de acontecimento. Um significado era um tipo de toque para uma coisa, outro tipo de toque para outra, e outro tipo significava outro tipo de coisa. E aqui a gente vai ver isso. Então, no Antigo Testamento, as trombetas, eles tinham nome. Não era, na verdade, trombeta. O povo de Israel, eles não usavam trombeta como a gente conhece, mas eles usavam um instrumento chamado shofar. O que era feito shofar? Feito do chifre do carneiro. E eles trabalhavam naquilo ali, e eles assopravam aquilo ali, e aquilo ali virava tipo de uma trombeta, da qual cada tipo de toque significava um tipo de acontecimento. Amém? Então vamos lá. Não eram apenas instrumentos musicais, eles eram tipos de alarmes de Deus, comunicando algo importante para o povo dele. Então, olha só, onde as trombetas eram usadas. Primeiro, a trombeta, né, o shofar, era usado para convocar o povo. Para convocar o povo, reunir as pessoas para adoração ou para receber instrução. Então, antigamente, o povo no deserto, dependendo do tipo de como tocava, o povo ouvia aquilo ali e entendia que era uma reunião. E eles reuniam todos para poder ouvir uma reunião
ouvir uma palavra ali numa reunião, uma direção, ou para adorar a Deus, né? Tem uma referência, não precisa abrir, lá em Números fala isso, Números capítulo 10, não precisa abrir. Outro tipo de toque de trombeta era para anunciar festas sagradas, né? Como a festa das trombetas, como existia e existe até hoje, festa das trombetas, né? Lá em Israel, também era um outro tipo de toque, que festa das trombetas é um dia de alegria, de renovação, né? Então aqui a gente vê, usava trombetas para convocar o povo, anunciar festas, alertar sobre o perigo. Quando os inimigos se aproximavam, então eles tinham que tocar a trombeta também de um jeito, de uma forma diferente. Quarto tipo, para proclamar uma vitória. Então quando eles ganhavam uma batalha, eles proclamavam também tocando a trombeta ou o shofar. E isso fica bem claro na nossa mente quando Josué rodeia ali as muralhas de Jericó. E o que eles fazem? Eles tocam a buzina, a trombeta, o shofar. E o que acontece quando eles tocam o shofar? Depois de terem rodeado 7 dias ali, quietos. E na hora que Deus dá a direção para Josué, ele fala o quê? Josué manda o povo tocar agora. E os sacerdotes, eles tocam. O que acontece? Os muros de Jericó caem. Amém? Então, existe um tipo de toque de trombeta também que simboliza uma vitória. Lá como em Jericó, quando as muralhas caíram ao som de trombetas. Está lá no livro de Josué, capítulo 6, tá? Quinto ponto que fala sobre toques de trombeta, né? Que está lá sobre coroar reis. Quando eles iriam coroar um rei, era um outro tipo de toque de trombeta. Então aqui a gente já viu 5, né? Eu vou voltar para a gente não perder, né? 5 toques de trombeta. Convocar o povo, anunciar festa, alertar sobre o perigo, proclamar a vitória e coroar reis. Anunciando que o novo rei iria assumir o trono. Lá, se você vê em 1 Reis, capítulo 1, versículo número 34 e 39, tem, mas não precisa abrir não, né? Porque deixa daí. Amém? Então aqui a gente viu isso. Só que a trombeta que o apóstolo Paulo está falando é diferente dessas 5. É um tipo de toque diferente. O apóstolo Paulo ele fala sobre a última trombeta. Não é uma trombeta de alerta ou de guerra. É uma trombeta que anuncia a coroação de Jesus como Rei dos Reis. É um tipo de trombeta que não foi tocada ainda. E ela, quando tocar, ela vai ser o toque como era feito antigamente, no tempo de coroação dos reis. Vai ser tocado, mas agora para anunciar que Jesus ele é o ato final, como ele sendo coroado como Rei dos Reis. Então vai ser um reencontro de Deus com o seu Salvador e a transformação completa daqueles que creem nele, que somos nós, né? Então, quando a trombeta tocar, vai ser uma coroação em Jesus. E todos nós que cremos em Jesus, como nós vimos no versículo, aqueles que dormiram em Cristo, que morreram em Cristo, serão ressuscitados. E nós, que estamos vivos, seremos transformados. Né? Olha lá, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E isso vai acontecer. Vai acontecer. Olha só, sobre uma nova, como nós estamos debaixo da aliança da graça, essa trombeta ela não toca para aqueles que são dignos através de seus méritos. Essa trombeta, quando tocar, essa pessoa que acha que ela precisa fazer as coisas para ser reconhecido por Deus, ele não vai ouvir. A pessoa que tem justiça própria, ou acha que ela é pelas obras que ela vai fazer com que ela possa ouvir através das obras dela, não vai ouvir. Sobre a nova aliança, essa trombeta não toca para aqueles que são dignos pelos seus méritos, mas para aqueles que foram justificados. Nós que fomos justificados por aquilo que Jesus fez na cruz por nós vamos ouvir, amém? Não é por aquilo que nós achamos, eu vou fazer isso aqui, porque eu fiz isso aqui, eu vou subir no dia do arrebatamento. Não é isso. É pela justificação, e para isso eu peço, Eric,
Romanos capítulo 5, versículo número 1. Romanos 5, 1. Que vai falar isso aqui. Tendo sido, pois, o quê? Justificados temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, que não está falando, tendo sido, pois, justificado pelas suas obras, temos paz. Não tem isso. Mas nós somos justificados pela fé. Nós cremos em Jesus, e porque nós cremos por Jesus, temos paz com Ele. Por quê? Pelo intermédio daquilo que Jesus fez na cruz. Aquilo que Jesus fez na cruz nos deixa justificados perante Deus. Então, quando a trombeta soar, nós vamos ouvir, amém? Amém. Aleluia. Quando a trombeta soar, nós vamos estar ouvindo. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21 diz também: pois foi por essa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vamos resumir. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado. Quem é que não tinha pecado? Jesus. Então, para que nele nós nos tornássemos, então, o quê? Justiça de Deus. Então, não é algo que provém da nossa força. Não é algo que provém de nós, mas é algo que provém pela nossa fé. Quanto mais eu tenho fé em Deus por aquilo que Ele fez por mim, você está mais habilitado. Quando a trombeta tocar, nós vamos ser assim, rapidinho. Então não é sobre você ser perfeito, é sobre você estar debaixo da graça. Não tem a ver com obras, mas tem a ver com graça. Por isso que eu falo muito sobre graça. Não tem a ver com aquilo que você faz. Não estou falando que não é para você fazer nada, mas não tem a ver pelo mérito humano. Porque perante Deus, a nossa justiça própria, o que é para Deus? É um trapo de imundícia. Para Ele, não importa o que a gente veio fazer. O que importa é a nossa justificação através da fé que nós temos em Jesus. Amém? Então existe uma palavra no grego que é chamada harpazo, né? Que significa ser arrebatado, ser tirado com força, ser resgatado subitamente. A palavra arrebatamento não tem, mas tem essa palavra no grego que significa aqui harpazo. Veja, isso não é um convite gentil. Essa palavra harpazo não é um convite gentil. No original, essa palavra harpazo significa ser puxado com força. Sabe como que a gente vai poder entender isso? Seu filho está na frente de um carro e você está vendo o carro vindo. O que você vai fazer? Você vai correr rapidamente e vai tirar seu filho da frente do carro. Você tirou ele com um harpazo. Nós vamos ser tirados também da mesma forma. Vai ser algo rápido, da qual a gente não vai, como o apóstolo Paulo diz, num piscar de olhos. Vou chegar nessa parte. Então não é um convite gentil, é um resgate. É quando alguém arranca uma criança do caminho de um carro em uma alta velocidade. Isso é um ato de amor. É um ato de amor radical. Essa aqui é o coração da mensagem. Jesus ele está vindo buscar a sua noiva. A igreja, não porque a igreja merece, mas porque Ele a ama. Jesus está vindo nos buscar, não é porque nós merecemos. Não é pelo tanto que você ora, não é pelo tanto que você jejua, não é pelo tanto que você lê a Bíblia, não é pelo tanto que você sobe escada e nem sei aonde de joelho, não é pelo tanto de... O que importa é que Jesus ele vai vir, porque Ele tem um coração amoroso por nós. Então tem a ver mais com Deus do que conosco. Amém? Olha só. Quando a última trombeta tocar, num piscar de olhos, seremos transformados e estaremos com Ele para sempre. Estaremos com Ele para sempre. Então não tem a ver conosco, mas tem a ver com Ele, porque vai partir dele o desejo de nos tirar da frente desse carro que está vindo. Vai ser um ato de amor. Eu não vou tirar meu filho, meu neto. Quando eu estou vendo ele está vindo no carro, eu não vou lá e tirar ele devagar. Eu vou lá, pode até jogar ele do lado, né? E cair no lugar dele para que o carro bata em mim. Porque é um ato de amor. E Jesus fez isso na cruz. Jesus ali pagou um preço por nós. E nós vamos estar mais tarde fazendo isso, trazendo à memória aquilo que Ele fez por nós. Amém? Então, olha só. Até aqui deu para pegar? Dá jogo, pessoal? Vamos entrar nos pontinhos. 5 pontos hoje. Está com tempo? Eita, glória, tem tempo.
Então, 5 pontos para a gente pegar, ruminar e trazer lá na célula na próxima semana. Primeiro ponto, será num abrir e num fechar de olhos. A gente vai ficar só nesse versículo aí. Será tudo num abrir e num fechar de olhos. Então será algo muito rápido. Amém? Olha só. O apóstolo Paulo, ele usa uma expressão que ele conhecia, que era conhecido dele naquele tempo. Lembrando que o apóstolo Paulo não tinha o que nós temos hoje, conhecimento de átomo, conhecimento de coisas minúsculas, né? Mas ele lembra de algo da qual a gente pode, mesmo tentando calcular, a gente não consegue. Você quer ver uma coisa? Você já parou para pensar quanto tempo você pisca? Você parou para calcular o tempo que você pisca? Não tem como. Olha só, o apóstolo Paulo usa uma expressão mais rápida que ele conhecia, que era o piscar de olhos. Essa palavra em grego, né, que fez o piscar de olhos ali, significava algo indivisível, aquilo que não poderia ser cortado. Essa palavra tem a ver com átomo. Então é algo tão rápido que o átomo ele não tem como ser cortado. É algo que não tem como ser dividido. Por quê? Porque é algo muito pequeno, né? Ou seja, será algo tão rápido que não vai dar tempo para a mente processar. Então, primeiro ponto, vai ser algo muito rápido, amém? Você não precisa então, se vai ser algo muito rápido, você não precisa então se preparar para esse momento como quem fica estudando para uma prova. Eu vou estudar aqui porque o arrebatamento, primeiro que a gente não sabe o dia, mas sabe o que vai acontecer, né? Não é sobre ter feito tudo certo e você está andando, agora eu estou aprovado porque eu acho que eu vou ser arrebatado porque eu estou andando certinho. Veja bem, eu não estou falando que é para você andar errado também, mas é para você andar de uma forma que você possa estar de acordo com aquilo que você tem se alimentado. Quanto mais você se alimenta de coisa boa, mais você vai produzir coisas boas. Se você se alimenta de coisas ruins, só vai produzir coisa ruim. E onde é que está a nossa fonte? A nossa fonte está na palavra. Quanto mais eu me alimento da palavra, eu não vou chegar e precisar apontar o dedo para você e falar, irmão, você precisa deixar disso, deixar daquilo, porque isso aí vai ser uma ação humana. Mas se você vem e ouve a palavra, a ação do Espírito Santo dentro de você vai te falar aquilo que você precisa deixar de lado. Não, você vai, conforme o Espírito Santo te orientar, você vai deixando de coisas para o lado. Então, se você ficar meditando, pensando, eu tenho que andar certinho, não vou fazer isso nem aquilo, veja, eu não estou impulsionando ninguém a fazer coisa errada, mas não é que você tem que ficar encabulado com isso. Uma hora ou outra você vai errar. Por quê? Porque nós somos carne, e carne erra. É parte da essência nossa, enquanto está nessa matéria chamada carne, errar. Uma hora ou outra você vai errar. Você pode andar certo um mês, mas vai chegar um dia que você vai errar. E aí, na hora que você errou, vem o arrebatamento. E aí? Fica? Não, irmão. Por quê? Porque a tendência da carne mesmo é ir para o outro lado. Olha só, você não precisa se preparar para esse momento, como quem estuda para uma prova. Não é sobre ter feito tudo certo, é sobre estar debaixo da graça. O que realmente importa é estar debaixo da graça. Porque nós entendemos que é a graça que vai fazer tudo. Nós não merecíamos, mas o Senhor pagou um preço por nós. E o preço que o Senhor pagou por nós foi um preço muito alto. E nós não merecíamos. Ele nos ama. Não tem um louvor que fala, me ama? Ele me ama, né? E repete muito isso. Então Ele me ama e Ele te ama. E o amor dele por nós é independente. Independente do que você fez. É um amor incondicional. Amém? Então a transformação não depende de você. Depende da obra completa de Jesus na cruz. Se você andar preocupado, pensando que amanhã vai ser o arrebatamento, primeiro que você não sabe o dia, nem eu sei, ninguém sabe. Pode ser num piscar de olhos, enquanto estou pregando pode acontecer. Então é algo que tem que ter dentro de nós uma expectativa. Lembra do soldado? O soldado ele tinha todo dia as suas batalhas, mas ele tinha dentro dele. Ele não ficava dentro da casa dele esperando tocar
o soldado da trombeta. Ele continuava a vida dele, continuava todo dia indo para o campo de batalha, mas ele tinha dentro dele uma expectativa. Eu e você, nós temos que ter dentro de nós essa expectativa. Estou debaixo do sangue do Senhor Jesus, pela fé eu sou justificado naquilo que Ele fez por mim na cruz. Basta somente isso. Se você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus, você já está preparado. Quem já entregou, eu quero te dizer que você já está pronto. Se você já entregou a sua vida para Deus, está pronto. Não é para você ficar encabulado pensando que tem que fazer, né? Fazer um monte praticar um monte de coisas, tradições, né? Doutrinas que você tem colocadas por homem, da qual você tem que ser daquela forma ali. Não é desse jeito, é debaixo da graça. Amém? Olha só, muitos cristãos vivem ansiosos, achando que precisam estar prontos, como se fosse uma lista de tarefas. Jejum todo dia, check. Oração 3 vezes ao dia, check. Puxa vida, ontem eu orei só 2 vezes. Não é dessa forma. Deus não está lá em cima também com a prancheira, olhando para você e falando, ia lá, bate X, não é assim. Né? É tudo debaixo daquilo que Jesus fez na cruz. Né? A verdade da graça é, você já está pronto porque Jesus fez no seu lugar. Nós já estamos prontos porque Ele fez no meu e no seu lugar. Então, só isso já é motivo para a gente estar alegre, porque nós não iríamos conseguir. Então, Ele veio e pagou por nós o preço da qual nós não conseguiríamos pagar. Só por isso, nós já podemos estar mais tranquilos referente a esse dia da qual a trombeta vai soar, amém? Trombeta vai soar. Você não precisa ficar encucado com isso, querendo se autocorrigir, ou sei lá. Só basta você ter fé, crer naquilo que Jesus fez na cruz, por mim e por você. Amém? Então, pare de ficar tentando se qualificar para ter o amor de Deus. Pare de tentar se qualificar. Eu não estou qualificado, para com isso. Pare de tentar se qualificar para receber o amor de Deus. Você já está qualificado. Pelo quê? Pelo sangue. Você já está qualificado pelo sangue. Pela nova, esta é a nova aliança em meu sangue. Nós vamos estar tomando isso daqui a pouco. Fazendo isso aqui, nós vamos estar trazendo memória, que nós não precisamos ficar preocupados se eu vou subir ou não no dia do arrebatamento, no dia que a trombeta soar. Porque só basta ter esse entendimento. Entendimento que você já foi qualificado pelo sangue de Jesus, amém? Estamos qualificados. Então viva em descanso. Tenha descanso na sua alma. Não viva em desespero, correndo atrás disso, porque só vai criar confusão para você. Hein? Sempre que a gente escuta uma palavra sobre o final dos tempos, essas coisas, o que é que a pessoa fala? O que o pregador sempre fala? Você está preparado? Isso gera o quê? Gera o quê? Descanso ou preocupação? Aí a pessoa recebe essa palavra, ela sai da igreja, pela qual ela foi. Puxa vida, eu acho que eu não estou preparado ainda. Então o que eu vou fazer? Eu vou então tentar me qualificar. E aí essa pessoa ela vai estar tentando fazer com que ela possa ser justificada através de quê? De obras. Em Romanos nós vimos o quê? Que nós somos justificados através da fé, e não é por obras. Amém? Amém. Primeiro ponto então. Né? Primeiro ponto é esse. Fique em paz. Pare de tentar se qualificar. Você já é qualificado através do sangue de Jesus. Então o primeiro ponto é esse, sobre será no abrir e no fechar de olhos. Quando fala abrir e fechar de olhos, ele não podia somar o momento ou calcular como nós calculamos hoje, mas era a coisa mais rápida que tinha, e realmente é até os dias de hoje. E isso, segundo o fechar e abrir de olhos, entra num tipo de coisa que vai para o lado do subatômico, essas coisas pequenas assim, da qual não tem como ser separadas, amém? Então é algo muito rápido. E nós vamos estar, quando tocar as trombetas, nós vamos estar subindo também, amém? Segundo ponto, o sinal irá mudar tudo. A trombeta irá mudar tudo. Outra glória. Não é bem uma trombeta, mas né? Só foi Então olha só. Naquele tempo, no tempo lá judaico, né? Existia então uma festa chamada
Rosh Hashanah, né? No contexto judaico, né, naquele tempo atrás, havia a festa das trombetas, chamada também de Rosh Hashanah. Havia uma sequência de toques de trombeta durante o dia. Quem já ouviu falar sobre isso? Rosh Hashanah, festa das trombetas que tem em Israel. Quem já ouviu? Então tem esse dia, e até pouco tempo atrás, mês passado, parece que teve lá em Israel, festa das trombetas, o Rosh Hashanah, né? Então existia uma sequência de toques de trombeta durante o dia. A última trombeta, ela tinha um nome diferente. A última trombeta tinha o nome de Tekiá Gedolá. Era o som mais longo e poderoso, marcando um clima de celebração. Veja bem, nesse festa das trombetas era tocado tipos de trombetas variados. Mas quando chegava na última trombeta, era um toque diferente. Era um toque que marcava o clímax da celebração. O apóstolo Paulo usa essa ilustração para dizer: a última trombeta, ela não é o fim da história, é o começo de nós morando com Jesus na eternidade. Quem quer ir? Eu quero ir. Então não é um fim, é um começo. É um fim no sentido aqui nessa terra, mas é um começo da qual nós vamos subir juntamente com Ele, amém? Porque a Bíblia diz lá que os mortos, eles ressuscitarão primeiro. Quando a trombeta tocar, lá, os mortos, eles ressuscitarão incorruptíveis, né? E nós seremos transformados. Então quem creu em Jesus e já partiu, também vai subir. E nós vamos ser o quê? Levantados. Então esse dia vai chegar. Amém? Isso, o som anuncia que a espera acabou, né? O apóstolo Paulo usa essa imagem da trombeta do Rosh Hashanah, a última trombeta do Rosh Hashanah, que é a mais diferente, que é a mais prolongada, para dizer que não é um fim, é um começo com Deus na eternidade. É o som que anuncia que a espera acabou. Aleluia. É um som que anuncia. Lembra do soldado que ele tinha expectativa, que um dia ele queria ouvir o som da vitória? E esse soldado, quando ele ouviu o som da vitória, ele entendeu que já era a hora dele voltar. Então nós também temos que ter essa expectativa. Veja bem, que é o som que anuncia que a espera acabou, que as lágrimas terminaram e que a dor não tem mais poder sobre nós. Amém? Não há mais poder sobre nós conta. Não há poder sobre nós mais o pecado. Não há poder sobre nós a morte. Não há poder mais nada sobre nós, porque nós vamos ter um corpo transformado. Isso é muito impactante. Isso tem que gerar em nós uma expectativa. Mas não uma expectativa que você tem que ficar preocupado, mas uma expectativa que te traga alegria. Pode ser daqui a 5 minutos. Pode ser daqui a 5 meses. Pode ser daqui a 5 anos, mas um dia a trombeta vai tocar. E quando ela tocar, nós vamos ser levados juntos. Amém? Amém. Olha só, essa trombeta será tocada por quem? Por ordem de Deus. Não sei quem vai tocar, mas Deus, ele vai dar uma ordem. E ninguém sabe o dia, nem a hora. Mas uma coisa é certa, ela vai ser tocada. Independente se crê ou não, essa trombeta ela vai ser tocada. Você não precisa ficar obcecado com datas, né, sobre o fim do tempo, não perder tempo com isso. Viva cada dia com uma expectativa alegre, sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento. Amém? Não fique preocupado com datas, se bem que eu creio que está perto, mas não fique preocupado com data. Viva com uma expectativa. Pode ser hoje, aleluia. Pode ser hoje que acontece. Viva com essa expectativa, como soldado no começo da mensagem. Pode ser hoje que a trombeta toque e eu vou voltar para casa. Não para a nossa casa terrena, mas nós vamos voltar para um lugar da qual está preparado, que é nos céus. Amém? Isso muda. Viva cada dia com expectativa alegre, sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento. Isso muda como você trata as pessoas. Você sabendo disso vai mudar como que você trata as pessoas, como você investe seu tempo, como que você responde aos seus problemas. Quando você tem essa expectativa de que pode ser daqui a 5 minutos, ou daqui a 5 horas, ou daqui a 5 dias,
Então, quando você caminha com essa expectativa, isso vai fazer com que você tenha uma mudança de comportamento, porque você vai começar a tratar as pessoas que estão perto de você de uma forma diferente. Você vai começar a tratar o tempo que você tem de uma forma diferente. Você também vai começar a ver os seus problemas de uma forma diferente. Lembra? Será que o soldado, no começo da mensagem, naquela ilustração, será que ele não tinha problema ali, quando ele estava na luta? Será que ele não tinha um tempo da qual ele ficava pensando como que ele iria conversar com o soldado, amigo dele do lado? Então, todos esses pontos têm que estar também dentro de nós, né? Então, isso muda como você trata as pessoas e como você investe no seu tempo, como que você responde também aos seus problemas. Tenha uma expectativa, a trombeta vai tocar, e isso é algo que nós temos que ter de uma forma que possa gerar em nós uma mudança, amém? Pode gerar em nós uma mudança da forma que eu tenho essa expectativa. Terceiro ponto: os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos ressuscitarão primeiro. O que isso fala? Isso fala de que ninguém vai ficar para trás. Aleluia! Ninguém vai ficar para trás. Olha só, muitos cristãos lá na igreja de Corinto estavam preocupados com as pessoas que já morreram da família. E isso tem até no nosso meio hoje. Olha só, o pensamento dos irmãos lá na igreja de Corinto era assim: puxa vida, meu irmão, meu pai também cria em Jesus e morreu. Como que vai ser deles? Quem tem esse tipo de pensamento? Eu também tenho esse pensamento, eu tinha esse pensamento. Meu avô e minha avó, da qual eles me criaram, eles não aceitaram Jesus. Quando eu vim para o Brasil, para o Japão, aí meus irmãos continuaram falando de Jesus para eles, e eles vieram a aceitar, mas eles já estavam perto já para morrer já. Estavam no final dos dias de cada um deles. Então os irmãos de Corinto, eles tinham também esse entendimento. Como que vai ser a minha família? A minha tia que já morreu, a minha avó que já morreu, o meu avô que já morreu, né? Então muitos cristãos em Corinto estavam preocupados com os entes queridos que já haviam morrido. Será que eles vão perder o encontro com Jesus? E o apóstolo Paulo ele dá uma resposta linda para eles, né? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, na cultura daquele tempo, a morte era vista então como um fim de tudo. A pessoa ia virar cinza, ia virar e não ia ter existência mais dela. Só que nós entendemos que a morte não é um fim. A morte é um fim somente do corpo, mas ela tem uma continuidade, né? Então a morte ela não tem a palavra final, amém? Na cultura daquele tempo, a morte era como um fim absoluto, mas o apóstolo Paulo ele reverte essa ideia, né? A morte não tem a palavra final. A morte não tem uma palavra final sobre nós, amém? Jesus já venceu a morte na cruz e na ressurreição, e todos que dormiram nele acordarão com corpos glorificados, incorruptíveis e perfeitos. Então isso significa que não há separação eterna entre os que creem em Jesus. Aleluia! Então eu fico imaginando, é algo que eu sempre imagino, no dia do arrebatamento, nós vamos estar junto com irmãos, sabe? E a gente vai estar indo para uma festa. A Bíblia fala da festa das bodas do Cordeiro, né? E nessa boda dos cordeiros, uma festa, vai estar lá pessoas que caminharam junto com, ou até o próprio apóstolo Paulo, a gente vai estar vendo ele lá. Vai estar vendo quem mais? Os apóstolos. Vamos estar vendo quem mais? Estevão. Vamos estar vendo quem mais? Pessoas que a gente conhece há pouco tempo que partiram em Cristo, Billy Graham. Vamos estar vendo homens de Deus, né? Eu tenho alguns amigos, pastores que já partiram, parentes que já partiram também. Nós vamos estar encontrando essas pessoas lá também. Eu não sei se você teve alguém que já partiu, que conhece, que já partiu, que cria no Senhor, mas haverá um dia no qual nós vamos estar todos reunidos. Dá para imaginar esse dia? Será um dia de alegria sem fim, queridos. Avós, pais, filhos, amigos, todos que já partiram em Cristo estarão lá. E os que estiverem vivos também serão transformados em um mesmo instante. Então aqueles que morreram, eles vão ser ressuscitados primeiro,
E nós vamos ter um corpo transformado. Volta lá, olha só o que vai acontecer com nós, né, que estamos vivos. Está lá, 1 Coríntios, capítulo número 50, número 15, 52, né? Versículo 53. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, de que ele está falando? Do corpo humano. Aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. O que é corruptível, nós vamos ficando, todos nós nascemos pequenininho, vai crescendo. Chega uma hora que a gente começa a o quê? Entrar numa parte da qual eu já estou na metade do caminho. Está na metade do caminho. Mais para frente um pouquinho já alcança lá. Né? Tem a fila que anda todo dia, né? A morte vem e fala o número. Aí você levanta a mão e ela fala, vem. Né? Então eu já estou ali na metade. Mas vai chegar um dia de que isso aqui que é corruptível não vai ter mais poder. Olha só. Pois é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal, aleluia, se revista de quê? Imortalidade. O que é mortal? Somente o nosso corpo físico. Mas vai chegar o dia da qual ela será imortal. Eu não sei vocês, eu fico animado. Porque quando eu olho a minha foto de 20 anos atrás, eu falo, eita, tinha cabelo preto ainda, a barriga não era tão grande, tinha bastante força. Eu falo, eita, tempo bom. A gente vai voltar em um tempo no auge da nossa vida. Eu falo isso para quem é novo, ainda não entende. Mas para quem já está ali no meio caminho, já morreu, vai dar um valor maior sobre isso. Vai chegar um tempo em que nós vamos estar com um corpo glorificado. Sabe, Jesus, quando ele é ressuscitado, a Bíblia diz que os discípulos estavam com medo. Portas fechadas, e eles estavam com medo. Eles estavam pensando que eles iriam ser os próximos que iriam ser pegos. Jesus, ele ressuscita, e chega a notícia, olha, Jesus ressuscitou. O que é que acontece? Para com isso, conversa. Na hora que eles estão conversando entre eles, ninguém foi abrir a porta, mas Jesus aparece no meio deles. Isso está falando de quê? De um tipo de coisa que a ciência não consegue explicar para nós hoje. Aí eles estão conversando com ele, Jesus ali, né? Do nada ele desaparece. Aí chega Tomé e fala assim, Tomé perdeu a reunião. Aí eles falam, Jesus esteve aqui conosco. Eu vi Jesus. Aí Tomé fala, vocês estão de brincadeira comigo. É brincadeira. Do nada Jesus aparece. Aí ele fala, eu não acredito que é você. Eu só vou crer se eu pôr o dedo nas suas feridas. Não tem isso. Jesus, ele olha ali para Tomé. Tomé pega nas feridas. E do nada ele some de novo. Está falando de quê? Nós vamos ter o mesmo corpo de Jesus. Sabia que esse corpo corruptível, incorruptível, revestido de imortalidade, você vai poder comer e não vai engordar. Aleluia. Aleluia. Só eu que dei glória a Deus. Eu acho que as mulheres não têm problema com isso também, né? Então nós vamos poder comer, não vamos ficar preocupados com gordura, não vamos ficar preocupados com fazer mal, colesterol, essas coisas. Por quê? Porque é um corpo glorificado. Se nós vamos para a festa, para as bodas do Cordeiro, significa que vai ter comida, e você vai poder comer sem se preocupar com isso, porque é um novo corpo. Bem? Jesus comeu com os discípulos depois de ressuscitar. Ele vai, os discípulos voltaram a pescar, Jesus faz uma comida para eles e Jesus come com ele. Tanto é que ele fala para Pedro, Pedro, tu me amas? 3 vezes. E Jesus estava ali comendo com eles. Então nós vamos também poder comer. Eu não sei vocês, eu fico animado com isso. Comer sem se preocupar com colesterol, pedra no rim, que mais? Tipo de coisas que dá a nós, porque nós temos as nossas limitações, amém? Então, isso aí não vai existir mais para nós. Então, se você perdeu alguém que amava, que cria que em Jesus, não chore como quem não tem esperança. A separação, ela é temporária. O reencontro já está marcado. E quando isso acontecer, vai ser para sempre. Quando isso acontecer, será para sempre, amém? Amém. Vai chegar o tempo em que nós vamos encontrar nossos entes queridos. E se nós já partirmos também, e quem ficou aqui no caso, vai chegar o dia de que todo mundo vai estar reunido. Na onde? No céu. Tem que
que ser falado isso na igreja, porque não é muito falado. Por isso que eu hoje senti muito que está falando algo referente a isso, sobre o fim dos tempos. Mas não estou falando de algo que é para trazer acusação, mas é algo que é para trazer esperança, uma expectativa em Deus, da qual nós não precisamos estar focados em data, focados em estar alinhados certinho, porque não provém de nós, provém de Deus a intenção de nos salvar. Amém? Então, se você já perdeu alguém que amava, não precisa perder alguém que amava, e ele cria em Jesus, não chore, como se você não tivesse esperança. A separação, ela é temporária. Quem já foi em velório de crente? Oi? Velório. Velório de crente é uma coisa magnífica. Você vê a pessoa... Eu já fui em vários tipos de velório. Já fui em velório em que a pessoa é crente, ela está lá morta, mas o semblante em paz. E eu já fui em velório de uma pessoa que foi assassinada, você olha para o semblante de tristeza, de dor. Por que isso acontece? Porque quando a pessoa morre em Cristo, ela tem, aqui acabou, então ela vai ter, então, somente, a pessoa só está o quê? Esperando o dia da trombeta tocar. Porque quando isso acontecer, ela vai ter uma transformação e nós também vamos ter uma transformação rapidamente. Amém? Quando isso acontecer, será para sempre. Quarto ponto, nós seremos transformados. Paulo não diz apenas levados ou salvos. Paulo diz que nós vamos ser transformados. Ele quis dizer que nós vamos passar pelo processo, um processo de mudança completamente. Olha só, é como eu estou falando aqui, vai ser uma mudança radical, vai ser uma mudança, vai ser tipo o corpo que Adão tinha antes de cair no pecado, antes de comer a fruta, um corpo que ele era coberto de glória. Então nós vamos ter também esse tipo de corpo. Então vai ser, para a gente poder entender mais, vai ser como todo mundo fosse Adão e todo mundo fosse Eva. Os homens Adão e as mulheres Eva. E cada uma na sua característica, cada um do seu jeito. Mas vai ser nesse nível de perfeição, porque Deus é perfeito. E aquilo que Adão errou lá atrás, quando comeu o fruto, e o corpo dele morreu, porque agora ele era mortal, nós vamos estar sendo restaurados naquele tipo de vida que Adão tinha. Amém? Então vamos continuar aqui. Ele diz então que nós vamos ter uma transformação completa. Nossos corpos mortais que envelhecem, adoecem, cansam e morrem, eles serão substituídos por corpos glorificados, como o corpo ressurreto de Jesus. Será um corpo sem dor. Amém? Eu não sei vocês, mas eu fico alegre quando eu falo será um corpo sem dor. Parece que está com dor até para falar amém. Será um corpo sem dor, amém, irmãos? Glória a Deus. Não dói falar amém, irmãos. Amém, tradução da palavra amém é assim, que assim seja. Amém, que assim seja. Não é amém uma palavra que foi inventada por homem, é amém que provém de Deus. Que assim seja. Será um corpo da qual nós não vamos ter problema com dor. Amém. Nós não vamos ter conta para pagar. Aleluia. Falou que não ter conta, o amém foi mais forte. Aleluia. Então, nossos corpos mortais que envelhecem, adoecem, cansam e morrem, eles vão ser substituídos por um corpo glorificado, como o corpo de Jesus. Sem dor, sem lágrima, sem limitações. O que você entende sem limitações? Nós estamos limitados ao que hoje? Nós estamos limitados a tempo, estamos limitados à distância. Então, quando nós tivermos um corpo glorificado, não haverá limitações para nós. Eu não sei que tipo de herói faz, mas vai ser parecido com um super-herói. Amém? Mas a transformação não fala somente de uma transformação física. Tudo o que o pecado estragou será restaurado. Isso é pura graça. Você não precisa se esforçar para se transformar. Marca bem isso. Você não precisa se esforçar para se transformar. Jesus começou a boa obra e Ele vai completar. Amém? Jesus ele vai fazer isso por mim e por você. Então não vai partir de nós esse processo de transformação. Filipenses 1, versículo 6 diz, Filipenses 1, 6, está escrito assim: tendo por certo isto,
Amém. Olha aí. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até que dia? Até o dia de Cristo Jesus. Qual vai ser esse dia? O dia que a trombeta irá tocar. Amém? Então pare de se cobrar tanto. Você não precisa ser perfeito agora. Mas nós vamos ser perfeitos. Mas não agora. Quando nós tivermos o corpo transformado, seremos perfeitos. Mas agora ainda não tem como. Porque estamos limitados pela nossa carne. Jesus está trabalhando em você. E no último dia, a trombeta irá tocar. E Ele irá finalizar a obra na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai finalizá-la até o dia do Senhor Jesus. Amém? Então, enquanto isso, confie no processo dele e não na sua força. Confie no processo de Deus. Você consegue confiar no processo de Deus? Se Ele disse que é Ele que vai finalizar, eu não vou tentar fazer na minha força. Quem já viu borboleta? Ou quer dizer, a lagartinha. A lagartinha ela não nasceu para ser lagarta. Impressionante isso, né? A lagartinha ela nasceu para ser o quê? Uma borboleta. Chega num momento em que a lagartinha ela entra no casulo e ela fica ali no casulo. Chega uma hora na qual ela vai abrir aquele casulo e ela vai sair como? Uma borboleta. Nós não fomos criados para vivermos nessa terra. Nós fomos criados para sermos borboletas e morarmos com o Senhor no céu. Mas para isso existe um trabalho chamado processo, tempo. Se você tentar ajudar a lagarta a sair do casulo, você não vai estar ajudando a borboleta. E vai acabar que ela vai estar sendo prejudicada e pode até causar a morte de uma borboleta. Porque você mexeu no processo que é um processo de Deus. Bem? Então, Jesus ele está trabalhando em você e no último dia a trombeta irá soar e ele irá finalizar a obra. Enquanto isso, confie no processo dele, não na sua força. O quinto e último ponto. O arrebatamento é sobre o amor de Deus. O arrebatamento vai ser sobre o amor de Deus. Então, muitas pregações, quando falam sobre o arrebatamento, a intenção é de assustar as pessoas. Se você não estiver pronto, você vai ser deixado para trás. Mas esse não é evangelho genuíno. O arrebatamento é um ato de amor de um coração apaixonado. Jesus ele não vem buscar você porque você foi bom o suficiente. Porque nós não vamos conseguir chegar no nível de padrão da qual Deus fala, agora está pronto. Nós não vamos tentar, pela nossa força, chegar no nível de padrão que possa alcançar a divindade. Então, para a gente alcançar esse padrão, é somente através da fé. Através da fé, nós conseguimos chegar nesse nível, que é através de justificação. Né? Então, Jesus não vem buscar você porque você foi bom o suficiente. Ele vem porque Ele te ama incondicionalmente. Amém? Jesus ele vem porque Ele nos ama. E quer que você esteja com Ele para sempre. Olha só que bênção. Não é pelos seus méritos, mas é porque Ele me ama, né? E Ele que vai fazer isso porque é Ele que quer que nós estejamos com Ele. Partiu de Deus o desejo de nós estarmos com Ele. Porque na verdade, muitas das vezes quando eu falo isso, eu estou falando da nossa luta diária. Nossa luta diária é contra o quê? Contra nós mesmos, contra a nossa carne. Porque se eu querer fazer a vontade da minha carne, eu não ia estar nem aqui. Eu iria estar em algum outro lugar. Iria estar servindo o quê? Querer agradar a minha carne. Mas quando eu vou para o lado do Espírito, quando eu volto para o lado de Deus, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar me aproximar dele. Não através de obras, mas através da minha fé no ato que Ele fez na cruz. Amém? Então, debaixo da graça, o arrebatamento não é um acontecimento para gerar medo, mas é um acontecimento para gerar uma alegria. É a consumação de um romance. É a consumação de um romance. A igreja, ela é uma noiva. E Jesus, ele é o quê? O noivo. Então, se a igreja é a noiva, no dia do casamento vai ser no dia do arrebatamento. Quando essa trombeta soar,
nós estaremos subindo junto com o Senhor. E estaremos como noiva, como igreja, junto com o noivo. E esse será um dia da qual os irmãos de hoje têm que ter essa expectativa. Os irmãos do passado tiveram essa expectativa. Os irmãos lá no começo da igreja tiveram essa expectativa de que um dia nós estaríamos com eles, reunidos nos ares. E então não seria um fim, mas seria um começo, uma história que iria levar para toda a eternidade. Eu quero estar lá nesse dia. Se você então foi escolhido, amado e resgatado, não foi através de seus méritos, mas foi através da graça. Você foi alcançado pela graça. Não é pelo quanto você é bonito, não é pelo quanto você é bonito, não é pelo quanto você tem, não é por nada que você possa fazer. Nós fomos alcançados pela graça, e isso não vem de nós. Jesus vai nos tirar dessa terra através da graça, não é por obras. Se eu for tentar subir ao céu através de obras, isso se chama merecimento ou justiça própria. Quanto mais justiça própria, mais longe de Deus. Quanto mais eu tenho fé naquilo que Ele fez na cruz, mais perto de Deus eu estou. Então eu não preciso andar preocupado, eu preciso andar somente descansado. Pode ser hoje, se não for hoje, eu estou com o coração em paz, porque eu creio naquilo que o Senhor fez na cruz por mim. Amém, irmãos? Amém. Então você foi escolhido e amado e resgatado, não através de seus méritos, mas pela graça. Então viva hoje com a confiança de que você é dele. Viva com confiança que você é dele. E ele nunca irá te abandonar. Amém? Finalizando. Então existe um som de trombeta que a qualquer momento pode tocar. Amém? Eric, tem como pôr agora ali? Eu separei um som de sofá para a gente ter mais ou menos uma noção. O som vai ser mais ou menos esse. Isso aqui é o que toca na celebração da festa da festa das trombetas. Vai ser algo mais ou menos assim. Põe, tem que aumentar? Aumenta aí. Tá ruim? Vê se é o vídeo, vê se é o áudio. Ah, tá na marcha? Pula ela lá para frente, porque ela vai ficar assim tempo. Então abaixa um pouco, acho que está muito alto. Eita. Tá ruim? Ah, então deixa. Depois você olha lá depois você entra na seu Keitai e procura lá, som de chofar. Som de chofar. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho aqui. Aí. O Robertinho vai pôr, vai ser mais ou menos assim. Pode fechar aí esse som. Eu não sei vocês, eu fico arrepiado. A trombeta irá soar. E quando essa trombeta soar, nós vamos ouvir essa trombeta. Aleluia. Aleluia. Quem está preparado? Ninguém está preparado. Mas se a gente andar confiando em Deus, se nós andarmos pela fé que nós temos em Deus, Deus vai fazer coisas nas nossas vidas. Amém? Já me disse louvor? Já pode vir. Então existe esse som. Esse som não vai ser soprado. Esse som não vai ser feito por nenhum ser humano na terra. Vai ser vindo do céu. E nós vamos ouvir esse tipo de chamado. Então um som que vai atravessar os céus, ele irá ecoar por toda a terra e vai mudar tudo num piscar de olhos. Já imaginou esse dia? Vai tocar no céu, toda a terra vai ouvir. Todos aqueles que têm fé ouvirão. Sabe o que é mais interessante? O cemitério que tem crente nesse cemitério vai ter negócio lá. Os mortos ressuscitarão
primeiro. E nós que estamos vivos seremos transformados. Quando essa trombeta tocar, não importa onde você estiver, não importa o que você está fazendo, se você está em Cristo, você ouvirá o chamado e você será transformado. Aleluia. Seu corpo já cansado vai ser renovado. Suas lágrimas serão enxugadas. Dor, tristeza, decepção, nunca mais. As dores terão fim. Você estará para Ele para sempre, na presença do amor que se entregou por nós. Então essa não é uma mensagem de medo, é uma mensagem de esperança, uma esperança viva, uma mensagem que gere expectativa, uma expectativa de alegria. É uma mensagem que você possa entender do amor dele por nós, porque um dia a trombeta irá tocar. Você não precisa ter medo do futuro, você não precisa carregar o peso de ser perfeito, você não precisa viver ansioso, achando que Deus está esperando que você fale para Ele te condenar. Não tem nada a ver com isso, porque Jesus ele já pagou o preço. Você já é justificado, aleluia. Você já é justificado. E quando a última trombeta tocar, você estará pronto. Não porque você é perfeito, mas porque Ele é perfeito. Então, levante a sua cabeça, olhe para o céu e viva cada dia com a certeza de que o melhor ainda está por vir. Amém? Vamos colocar em pé? Aleluia. Viva com essa certeza que um dia tudo vai melhorar. Toda a dor irá passar, todo o sofrimento que nós temos nesse mundo irá cessar, e nós poderemos então voltar para casa, para a verdadeira casa, para junto do Pai, para junto daquele que pagou um preço por nós, e nós vamos estar com Ele constantemente. Eu não sei de que forma você chegou nessa noite, mas nós vamos estar tirando um momento de adoração, que você possa estar agora lembrando, né, sobre aquilo que o Senhor fez por mim e por você, e de que nós possamos ter essa expectativa dentro de nós, de que a qualquer momento, quando essa trombeta tocar, nós vamos ouvir essa trombeta, não por aquilo que nós merecemos através de obras feitas por nós, mas por aquilo que o Senhor Jesus fez nas nossas vidas. Por a justificação da morte dele na cruz, nós vamos ser arrebatados, tirados com força dessa terra, porque Ele nos ama. Amém? Vamos tirar um momento de louvor, ou se deve apagar as luzes. Nesse momento aí, medite nessa palavra, vamos cantar com alegria ao Senhor, crendo que a qualquer momento nós poderemos não estar mais nessa terra, mas com Ele juntos eternamente. Amém? Aleluia. Salvação, te me render.
capítulo número 15, versículo de número 53. Olha só que interessante. 53. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. 54. E quando isto, aleluia, que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então, presta atenção, então cumprir-se-á a palavra que está escrito, aleluia. Tragada foi vamos falar essa frase? Tragada foi a morte, a vitória. Versículo 55, olha só, 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno? Aleluia. Aleluia. O último inimigo vai ser vencido nesse dia. E isso tem a ver com o toque da trombeta. Não tem a ver com o mérito, não tem a ver com aquilo que nós fazemos, mas tem a ver com a nossa fé na morte de Jesus na cruz, por mim e por você. Então nessa noite, talvez você esteja aqui e ainda não se entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Talvez você já tenha ouvido falar dele, nunca tomou uma decisão de segui-lo de verdade. Eu quero que você saiba que essa mensagem é para você também. Jesus não veio só para aqueles que acreditam, ele veio para buscar todos que querem ser salvos através daquilo que ele fez na cruz. Hoje você está entendendo que a mão dele está estendida para você. Você não precisa estar pronto, você não precisa consertar a sua vida primeiro. Você venha como você está, suas dúvidas, feridas, falhas, dores. Jesus te recebe hoje de braços abertos. No dia em que a última trombeta tocar, você estará lá. Sabe o que a gente vai ver também lá? Um ladrão que estava na cruz, que ele não teve nada, ele somente creu. Ele falou: Senhor, quando o Senhor estiver comigo hoje no paraíso, lembra de mim. O que o Senhor Jesus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo. No dia em que a última trombeta tocar, você estará lá. Não porque mereceu, mas porque aceitou o presente da graça. Se você quiser tomar essa decisão hoje, não precisa fazer nada. Apenas abra o teu coração e diga: eu quero te seguir, eu creio em ti, me transforma, Jesus. Ele estará esperando por você. Amém? Eu não sei de que forma você chegou aqui, mas eu quero estar colocando essa palavra, guardando essa palavra no teu coração, que haverá um dia em que a trombeta irá tocar, e quando esse dia chegar, não é através dos nossos méritos, mas é através daquilo que nós cremos na cruz de Jesus, naquilo que nós cremos no ato de Jesus na cruz, porque quando nós cremos na morte de Jesus na cruz, nós nos tornamos então justificados, temos paz com Ele, e nós podemos então estar subindo aos céus pelo ato do Senhor Jesus na cruz. Então eu gostaria de estar orando sobre a vida de cada um de vocês. Senhor Jesus, nessa noite está aqui nossos irmãos, da qual ouviram essa palavra, uma palavra que é para trazer esperança, alegria, não é uma palavra de condenação, é uma palavra de alegria, Senhor, da qual nós temos que ter essa expectativa de amor, essa expectativa de retorno para casa, essa expectativa, Senhor, da qual um dia, num piscar de olho, tudo pode mudar e irá mudar para melhor. Senhor Jesus, eu quero deixar essa palavra na vida dos meus irmãos e creio que grandes coisas o Senhor tem preparado para fazer nas nossas vidas através desse entendimento. Por isso eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e irá fazer no decorrer do culto ainda que não acabou, Senhor. Por isso eu quero te agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graça e paz, igreja. Bom, os recados de amanhã, domingo, às 7 horas, tem a oração dos homens no Parque Douro. Eita, cadê os homens? Aleluia. E depois vai estar tendo uma caminhada. Então, quem estiver disponível, né? As mulheres também que quiserem acompanhar os seus maridos, serão bem-vindas. Dia 10 do 11 vai encerrar as inscrições para o Encontro de Deus, que vai acontecer no dia 22 e 23 de novembro. Então, se você ainda não falou que você vai,
cadastro, até quem vai servir também. Por favor, avisa, gente, a gente precisa fazer tudo direitinho para melhor poder estar ali ajudando vocês no dia. Bom, temos aqui o curso, né? Os cursos da semana terça e quinta estarão todos ativos. Sexta-feira, todas as células funcionando. Então, se você não está em uma célula, procure um lugar mais próximo de você. Nós temos a Afureira em Desculpa, a Kairos em Ruxico, temos a Equibalo, que é a célula de jovens adultos aqui em Desculpa. Também temos a célula de crianças junto com a Afureira Megumi e tem mais a outra célula lá no Amimites Caídos. Então, vamos, por favor, ir para a célula. E temos também o coral de final de ano. Se você quer fazer parte do coral, fale com o Robertinho, tá? Até o próximo sábado a gente tem que começar a organizar os ensaios. Então, o mais rápido possível vocês estejam entrando em contato com ele, tá bom? É isso.